segurança para viver a graça. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1, Nova Versão Internacional. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Glória a Deus. Igreja preciosa, povo santo, amados, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus, igreja sem ruga, sem mácula, perfeitos em Cristo, mais do que vencedores em quaisquer circunstâncias. Meus amados, hoje eu quero falar da segurança que nós temos sim que ter em viver a graça de Deus. Porque veja bem, se você pensar do ponto de vista do tempo, ou seja, o ponto de vista cronológico, todos estão debaixo da graça. Por quê? Porque a graça de Deus, o período da graça, foi inaugurado na cruz e na posterior ressurreição de Jesus. Ali foi aberto o caminho da graça, né? Quando Jesus disse está consumado, ele estava consumando tudo que a lei exigia, tudo que o antigo pacto exigia. Para que o novo pacto tivesse as suas portas, por assim dizer, né, abertas, o caminho aberto, para que o povo de Deus pudesse atravessar esse caminho para o novo pacto, o primeiro pacto tinha que ser satisfeito. Então, quando Jesus morreu, sendo o Cordeiro de Deus imolado, inclusive hoje é a Páscoa religiosa, né, de 2025, muitos estão celebrando a Páscoa religiosa sem entender a real importância da ressurreição de Jesus, o que é lamentável, né? Muitos falam da ressurreição, a celebram, fazem peças teatrais e tantas coisas mais no meio da religião, mas não entendem a importância da ressurreição de Jesus. É lamentável, né? Então, amados, veja, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, ressuscitou para que o novo pacto então fosse inaugurado. O caminho ao novo pacto foi aberto. Aqueles irmãos da igreja primitiva viveram então essa transição, né? Eles nasceram antes da cruz, ainda debaixo da lei. O Senhor Jesus inaugurou o caminho da graça por meio da sua morte e ressurreição, e os irmãos então puderam atravessar aquela transição. Essa transição foi da ressurreição de Jesus até a segunda vinda de Cristo no ano 70. Foi o período que chamamos de período transitório até que a graça fosse totalmente estabelecida, ou seja, o sétimo dia amanhecesse de fato. Veja, isso não vai acontecer no futuro, isso já aconteceu, tá? Pode parecer chocante, claro, para quem está começando na graça agora, nos estudos, né, do Evangelho da Graça e, consequentemente, também estudando conosco a escatologia consumada, se você está no início, pode parecer chocante, mas esta é a realidade. Nós conseguimos enxergar claramente, estudando a escatologia bíblica, que tudo já foi consumado. Tudo já foi consumado. Ou seja, a segunda vinda de Cristo, a vinda do reino, juízo final, arrebatamento, tudo isso já foi consumado. Mas você precisa entender isso à luz da Bíblia, não à luz do sistema religioso. Porque o sistema religioso inventou uma escatologia futura que não faz sentido, né? Inventou um arrebatamento também que não faz sentido algum. Esse modelo de arrebatamento que eles acreditam não faz sentido nenhum isso aí. A Bíblia não fala nada sobre isso, tá? E a Bíblia, principalmente, não se refere a nada em nossos tempos, acontecendo em nossos tempos do ponto de vista escatológico, tá? Tudo se consumou no ano 70 e, obviamente, eu vou deixar na descrição do vídeo no YouTube o link da nossa playlist de escatologia consumada. Assista essa playlist, gente. São diversos estudos que demonstram que a escatologia já se consumou. Tudo já foi consumado. Muito bem. Jesus morreu, ressuscitou. Ali ele abriu os portões da graça, metaforicamente falando, né? Então ele abriu os portões para um novo e vivo caminho, como está escrito na carta aos Hebreus, né? Então foi aberto o portão para um novo e vivo caminho. E aqueles irmãos viveram então aquela transição. Até que no ano 70 tudo se consumasse. Nós já nascemos, na verdade, com toda a transição já feita, né? Já nascemos com o reino já manifesto, já nascemos com toda a obra consumada. Muito bem. O fato é que a graça já é uma realidade
desde a morte e ressurreição de Jesus e principalmente desde o ano 70. Então, cronologicamente, repito, todos estão debaixo da graça, todos os eleitos de Deus, porque a graça é só para os eleitos, né? Só para boa semente. Então, todos os filhos de Deus estão debaixo da graça cronologicamente. Só que nem todos vivem a graça. Vocês entendem a diferença? Uma coisa é você estar cronologicamente submetido a uma situação. Outra coisa é você viver as consequências daquela circunstância ali. Então, a graça é uma circunstância real, já consumada. Só que só vive a graça quem conhece. Então tem que conhecer essa graça. Essa graça maravilhosa do Senhor, ela é revelada através do trabalho do apóstolo Paulo. Ela foi revelada, né? Vamos colocar o verbo no passado, porque a revelação veio lá com Paulo. A nossa revelação em nossos tempos é uma revelação secundária, né? A principal foi lá naqueles tempos bíblicos, quando o apóstolo Paulo foi levado ao paraíso para receber a revelação desta graça maravilhosa. E Paulo deixou, então, esse entendimento compilado, né, em suas epístolas. Todas as coisas que nós entendemos da graça vieram dessas palavras que Paulo escreveu ali. Claro que ele não escreveu à toa, né? Ele escreveu direcionado pelo Espírito. E pela misericórdia de Deus, de uma maneira ou de outra, essas cartas chegaram até nós. Esse entendimento, então, da graça chegou até nossas vidas, para que a graça pudesse ser conhecida em nossa geração também. Então, através do conhecimento desta palavra maravilhosa, que é sim uma revelação, como eu disse, é uma revelação secundária, mas é uma revelação, porque sem revelação ninguém entende a palavra da graça, né? Nós passamos a poder viver os benefícios dessa graça. Ou seja, conhecer a nossa posição real em Cristo. Quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. Tudo isso o Evangelho revela. Entende? As promessas de Deus consumadas, as bênçãos que já nos foram dadas, vida eterna já consumada, enfim, nós conhecemos tudo através da revelação dessa graça. Agora, quem não conhece, não vive a graça, apesar de estar cronologicamente debaixo da graça. Entende? Está no tempo da graça, que é eterna, né? A graça foi inaugurada, como eu falei, na morte e ressurreição de Jesus. Só que até o ano 70, eu costumo chamar de uma graça transitória. Por quê? Porque foi um período de transição do antigo pacto para a segunda vinda de Cristo, vinda do reino e consumação de todas as coisas, e a inauguração definitiva do novo pacto. Então aquele caminho do ano 70 até a segunda vinda foi transitório. Já era a nova aliança? Sim, mas ainda era um caminho de transição, né? Então nós já nascemos, inclusive, debaixo da graça, nós que hoje estamos submetidos a esse evangelho maravilhoso, porém, antes de conhecê-lo, nós vivíamos perdidos no sistema religioso, seja ele qual for. Então, muitos de nós éramos católicos, outros evangélicos, protestantes, como era o meu caso, da minha esposa, outros espíritas, outros de outras diversas religiões. E hoje nos encontramos debaixo, submetidos, né, à palavra da graça, essa revelação maravilhosa que nos retirou de todo esse sistema mundano. Como a gente vem estudando ao longo de algumas semanas, né, o sistema religioso ele é do mundo, ele é mundano. E nós também estávamos então submetidos ao mundanismo religioso. Mas pela misericórdia de Deus, e por sua graça maravilhosa, o Senhor nos libertou daquele modelo ali e nos trouxe para o caminho do Espírito, o caminho da revelação. Então, amados, nós temos que viver a graça, uma vez que nós a conhecemos, claro, mas é importante ter segurança em viver essa graça. Segurança. Por isso que Paulo fala aqui, eu escrevo para vocês as mesmas coisas novamente, reiteradas vezes, mas isso não é cansativo para mim, eu faço com prazer. Gente, é a mesma coisa, para mim, tá? Nesse caso, o irmão Cristiano. Porque alguém pode dizer assim, poxa, é cansativo, né, irmão Cristiano, toda semana, 20 anos pregando a graça. Não é cansativo. Porque a palavra se renova, na verdade. Então Paulo fala, isso não é cansativo para mim. Para mim também não. E Paulo fala, é uma segurança para vocês. Perceberam? Eu entendo que o nosso esforço aqui em estar estudando a graça, demonstrar a graça para os irmãos constantemente, é uma forma de trazer segurança para a sua vida. Entende? Para que você tenha segurança em viver de fato a graça. Eu sei que muitos irmãos já têm essa segurança porque já estão há muitos anos caminhando conosco. O nosso ministério tem 20 anos quase, né? Tem irmãos aí
que já estão caminhando conosco há mais de 15. Graças a Deus por isso. Aliás, há irmãos que caminham desde o início. Desde o início. Né? Então, essas pessoas, obviamente, já têm uma segurança no seu coração. Né? Mas há muitos irmãos chegando agora, muitos irmãos que vêm para a graça, estão se libertando, né? Cortando o cordão umbilical, por assim dizer, do sistema religioso para viver a graça, mas ainda sentem uma certa insegurança. Né? Ainda sentem, poxa, aquela coisa, né? Poxa, será que realmente é o caminho certo? Mas eu estava acostumado ali a viver no sistema, estava ali há 10 anos, 15 anos, 20 anos, ouvindo aquelas palavras ali. Será que agora eu estou realmente na verdade? Pois é, abençoados, a nossa intenção aqui é transmitir para vocês esta segurança. Porque eu percebo ao longo desses quase 20 anos de trabalho ministerial que há muitas pessoas que caminham sim na graça, têm a graça assim como algo realmente verdadeiro, como uma palavra que faz sentido, algo que vem de Deus, mas ainda assim a pessoa tem uma certa insegurança, como eu disse, né? Dentro do seu coração, lá no íntimo, fica aquela insegurança. Só que, amado, veja, nós não podemos ter medo de viver a graça. Eu sei que muitas vezes os irmãos são até ameaçados, como eu fui muitas vezes. Tá? Inclusive fui ameaçado até de ir para o suposto inferno, de perder salvação. Porque quando eu rompi com o sistema e comecei a pregar a graça, as pessoas nos apontavam, você vai perder a salvação. Esse negócio de graça, isso aí não é de Deus. Isso aí é uma heresia, isso aí é a história do diabo, é uma doutrina de demônio, disso, daquilo. E quem está vivendo nisso vai se perder, está desviado, né, aquele termo que eles usam, está desviado da igreja. Pelo contrário, a partir do momento que nós conhecemos a graça, aí é que nós passamos a estar no caminho. Desviados nós estávamos antes, quando éramos religiosos. Aí sim, estávamos desviados da verdade. Mas agora em graça não, estamos caminhando nela para a glória de Deus. Entende? E nós temos então que viver essa segurança, amado, não podemos ter medo, porque a palavra da graça é a verdade de Deus. É a revelação perfeita do Espírito Santo para o coração dos filhos de Deus. Como os irmãos sabem, a gente estuda aqui, nós temos diversos estudos já de anos e anos. E esses estudos demonstram claramente a profundidade do Evangelho, o quanto o Evangelho da Graça é coerente, é perfeito, as peças se encaixam perfeitamente. Então é uma questão de você estudar, de você exercitar a sua mente para você ter segurança em viver a graça. Não pode ter medo. Meu Cristiano, mas o pastor me ameaçou de perder a salvação. Mas alguém ali disse que eu estou louco, que isso é loucura. Não tenha medo disso, gente. Olha, eu vou falar para vocês. Isso faz parte, tá? Faz parte. O apóstolo Paulo, ele escreveu certa vez assim: quem quer viver piamente em Cristo, padecerá perseguições. É um alerta do apóstolo Paulo. Ele deixou claro. O que é viver piamente em Cristo? Claro, é viver o Evangelho da Graça. Porque o Evangelho da Graça é o único Evangelho que aponta Cristo de fato, o que ele fez na cruz. Então, viver Cristo é viver a graça. Quando você vive fora da graça, você não está vivendo em Cristo. Entende? Você pode até estar, como todos os eleitos estão, cronologicamente em Cristo. Mas, como eu disse no início, estar cronologicamente é uma coisa. Você viver, de fato, aquela circunstância é outra. Entende? Então, para nós vivermos em Cristo, temos que conhecê-lo. E só há como conhecê-lo se conhecermos o seu novo pacto, que ele, Cristo, estabeleceu. Agora, quando você mistura Cristo com outros elementos, com a lei de Moisés, com religiosidades em geral, o que acontece? Você não está vivendo plenamente, piamente em Cristo. Agora, quando você quer viver piamente em Cristo, que significa romper com o sistema, aí sim você vai ser perseguido. Então espere por isso, mas não tema. Não tema. Veja só o que Paulo falou a Timóteo, gente. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos do 6 ao 12. Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Olha que coisa. Ou seja, Timóteo, você tem o dom de Deus, que veio da imposição das minhas mãos. O que é isso, gente? Imposição de mãos, nesse sentido aqui, era um símbolo de transmissão de autoridade.
Tá? Ou seja, impor as mãos era transmitir uma autoridade para alguém. No caso, o apóstolo Paulo, vendo que realmente Timóteo tinha aquele chamado, impôs as mãos sobre ele, ou seja, transmitiu a Timóteo a autoridade pastoral para que Timóteo pudesse também ensinar a palavra e cuidar de alguns irmãos ali. Entende? Então, impor as mãos é isso, tá? Não se trata de algo místico, algo mágico, não é isso, tá, gente? É apenas um símbolo de transmissão de autoridade. 7. Veja só, abençoados. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Ó, espírito de covardia, ou seja, a nossa motivação, porque a palavra espírito ela também pode ser entendida como motivação, né? A nossa motivação, ela não vem de uma covardia. Deus não nos deu uma vida covarde. Não. Quando o Senhor revelou a graça para Paulo, e consequentemente esse entendimento chegou até Timóteo, não foi um espírito de covardia. Pelo contrário, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O conhecimento da graça, gente, é poder, é amor, é equilíbrio, não é covardia. Você não tem que ter medo por viver a graça. Ah, vão me julgar. Gente, deixa julgar. Ah, vão me chamar de falso profeta. Deixa chamar. Gente, o irmão cristiano, esse que vos fala, já foi xingado de tudo que você imaginar. Falso profeta, diabo, Satanás, sabe? Tudo que você imaginar. Cada xingamento que eu já recebi, irmão, do arco da velha. Confesso para vocês que no início eu até me ofendia um pouco, né? Devido à minha pouca experiência, eu ficava um pouco ofendido. Hoje em dia eu acho até graça. Muitas vezes quando alguém vem até mim, me xinga, manda e-mail falando isso e aquilo, eu acho até graça hoje em dia, que para mim não me afeta em nada mais, né? Mas faz parte, só que você não tem que ter medo disso aí, porque o seu espírito é de valentia. É o Espírito de Deus habitando em você e te dando valentia, te mostrando a verdade, e não há nada melhor do que viver a verdade. 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Olha aí. Não tenha vergonha de viver e falar da graça e demonstrar a graça, meu irmão, minha irmã. O nosso espírito não é de covardia. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Então, gente, conhecer a palavra da graça traz consigo, sim, um peso. É o que eu falei agora há pouco. Aquele que quer viver em Cristo... Quer dizer, eu disse não, né? Quem disse foi o apóstolo Paulo. Aqueles que querem viver em Cristo padecerão perseguições. Viver em Cristo é não ser religioso. O sentido é esse. Então você tem que estar preparado. Vão te perseguir, vão dizer que você é louco, que você está desviado, está seguindo falsos profetas, etc, etc. Não importe-se com isso. Testemunhe do Senhor. 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, claro, não foi por obras, né? Mas por causa da sua própria determinação em graça. Tá vendo? Não é o nosso mérito, é o mérito de Deus. Não é o nosso esforço ou nosso suposto mérito. Não, é tudo mérito de Deus. Foi 100% pela graça. Tá? Mas por causa da sua própria determinação em graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Antes de haver criação, a graça já havia sido prometida por Deus e concedida. Olha só que coisa. Tremendo, né? 10. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Jesus veio, gente, para ser a graça, como eu costumo dizer, né? Ainda que Jesus de Nazaré não tenha pregado a graça propriamente, porque ele veio para cumprir a lei, né? Mas ele veio ser a graça. Jesus veio ser um instrumento para o novo pacto. Entende? Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. 11 e 12. Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro. Olha aí, gente. Não pode haver covardia, gente. Uma vez que a graça foi revelada, é espírito de poder, não de covardia. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Eu pergunto para você, irmão, para você, irmã.
Você sabe em quem você tem crido? Se você segue o Evangelho da Graça, você sabe. Você sabe. Eu não me envergonho porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo. Está vendo? Paulo tinha firmeza. Paulo tinha certeza. Escrevendo aos Romanos, Paulo fala: eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem principados, potestades, o que quer que seja, pode nos separar do amor de Deus. Eu estou certo. Percebe? De onde vinha isso, esse espírito em Paulo? De estar certo, essa certeza? Da revelação da graça, do espírito de poder, não de covardia. Eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo tinha certeza da graça. Tinha certeza daquela revelação que Jesus ressuscitado tinha dado para ele. E ele estava então transmitindo a Timóteo essa segurança. Timóteo, esteja seguro. O Senhor não nos deu espírito de covardia. Então, amado, não se envergonhe. Pregue a palavra, fale mesmo. Você vai ser perseguido? Vai. Mas vá firme porque Deus é contigo. Então essa palavra é para nós hoje. Amado, Deus te revelou a graça não para te dar espírito de covardia, mas de poder. Deus te revelou a graça para você ser a luz do mundo e o sal da terra. Então, tu tens que ter segurança em viver essa palavra. Transmitir segurança para quem te ouve. Você não pode titubear, não pode demonstrar dúvidas. Não. Por isso a importância de você exercitar a sua mente. Ter as faculdades mentais exercitadas, como a palavra diz na carta aos Hebreus. Por falar na carta aos Hebreus, vamos ler agora um trecho. Porque, veja, amados, o motivo da carta aos Hebreus foi dissuadir aqueles hebreus, aqueles irmãos, descendentes de Abraão, a abandonarem as obras da lei. Porque, veja bem, aquelas pessoas tinham costume de viver debaixo da lei. Nasceram debaixo da lei. Então viviam com todos aqueles costumes de Moisés. E aquelas pessoas, aquela congregação que recebeu essa carta, eles ainda tinham muitas dúvidas. Percebe? Então havia, claro, insegurança. Se você observar a carta, se você ler toda a carta aos Hebreus, você vai perceber que há um paralelo sendo feito quase que do início ao fim entre Jesus e Moisés. Ou seja, entre o antigo pacto e o novo. E sempre demonstrando Jesus e o novo pacto como superiores a Moisés e ao antigo pacto. Por que então que essa carta fora escrita? Obviamente para trazer segurança. Porque aquelas pessoas estavam ali, naturalmente estudando sobre Jesus já, aprendendo a palavra, porém havia essa insegurança. Poxa, mas e aí? Volto para a lei? Não volto? Será que realmente tem que abrir mão dos mandamentos de Moisés? Imagina só, gente, para uma pessoa que nasceu debaixo dos mandamentos. Para muitos de nós, é difícil, ou foi difícil, né? Nós que estamos em graça. Para muitos foi muito difícil abandonar o sistema. Né? Porque passou anos e anos, muitas vezes décadas ali, cumprindo aqueles mandamentos, aqueles sacrifícios tolos, né? Frequentando templos feitos por mãos humanas, acreditando que Deus se manifestava ali. De repente vem um novo entendimento, e você pensa, puxa, mas eu passei 20 anos ali. Será que é seguro realmente romper com aquilo ali? Então, naturalmente, aquela igreja dos Hebreus tinha esta insegurança também. Nós nascemos debaixo da lei de Moisés, seguimos os mandamentos, agora vem um novo entendimento dizendo que eu tenho que viver na graça? É claro que isso traz insegurança. Então esta carta aos Hebreus foi escrita totalmente para trazer plena segurança para aqueles irmãos romperem de uma vez por todas com o sistema mosaico para viver em Cristo. Vamos ler um trecho aqui? Hebreus 5. Vamos ler do 12 ao 14, e aí vai se encerrar o capítulo 5, e vamos entrar no capítulo 6, do 1 ao 3. Vamos lá. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Olha aí, gente. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Olha o que o texto está dizendo. Hebreus, vocês já estão há tempos estudando.
vocês foram criados, aliás, nos rudimentos da lei, né? Agora estão aprendendo sobre Cristo. Só que vocês estão sempre querendo aprender princípios elementares, ou seja, coisas rudimentares. Ideias básicas, que são as ideias religiosas, gente. Como eu já falei para vocês aqui muitas vezes, o termo princípios elementares ou rudimentos vem do grego stoicheia. Essa palavra era utilizada para se referir a todo o raciocínio básico da lei, a toda aquela dependência dos rudimentos da lei, os mandamentos, as ordenanças, cerimônias, tudo aquilo se resume em stoicheia. Por quê? Porque eram coisas fundamentais, coisas básicas, rudimentares. Literalmente essa palavra significa isso, né? Algo rudimentar, algo básico. Então, a lei de Moisés e a religião judaica, no geral, era, por assim dizer, o A, E, I, O, U da fé. Era a base da fé dos judeus ali. Só que eles tinham que avançar. Então o texto está dizendo o seguinte, olha, vocês já deviam ser mestres, já estão estudando sobre Jesus, mas estão sempre preocupados com os princípios elementares da palavra de Deus. Ou seja, aquilo que veio antes da graça. Então vocês estão precisando de leite, não de alimento sólido. Por quê, amado? Alimento sólido é o evangelho da graça de Deus. 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Assim são as pessoas hoje no meio do sistema religioso chamado, autodenominado cristão. Muitas vezes, vou dizer para vocês, nem leite esse povo bebe. Porque o alimento ali é tão ruim que não chega nem a ser leite. Então são crianças, espiritualmente falando, né? Mentalmente, intelectualmente falando, do ponto de vista da palavra, são crianças. Pessoas que não evoluem. Vocês podem notar que no sistema as pessoas ficam anos e anos e anos e ficam sempre naquela mesma vida religiosa. Porque só fica bebendo leitinho quando tem leite. Então não tem experiência. Mas o alimento sólido é para os adultos. Pegou? Os quais, pelo exercício constante, é o que nós já falamos aqui hoje e falamos também semana passada, o exercício constante da palavra. E, como eu disse semana passada, e vou repetir hoje, exercício aqui se refere a exercício mental, intelectual. Os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. 6:1. É outro capítulo, mas é o mesmo raciocínio, né? Portanto, olha só, deixemos os ensinos elementares. Olha aí, ó, a coisa básica, o A, I, O, U da obra de Deus. Vamos deixar isso de lado. Isso é uma referência à lei, às práticas da lei, os mandamentos do Antigo Pacto. Que aquele povo, apesar de estar aprendendo sobre Jesus, o povo estava ainda preocupado com obras da lei, com mandamentos. Entende? Então deixemos esses ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Ou seja, havia um ensinamento ali falando a respeito de Cristo, porém não havia certamente um rompimento pleno com o sistema judaizante. Lendo isso aqui eu consigo identificar isso. Porque, amados, se vocês forem observar na história da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, vocês vão notar que para os demais discípulos, pelo menos no início, né, os demais discípulos apóstolos, no caso de Jesus, para os judeus, não havia problema em as pessoas continuarem debaixo da lei, tá? Já estudamos isso aqui algumas vezes. Então o apóstolo Paulo chegou a ouvir de algumas pessoas ali que eram discípulas de Tiago, né? E do próprio Tiago o seguinte: olha, Paulo, há muitos judeus que creem em Jesus e todos são zelosos da lei. Perceberam? Ou seja, não havia problema na visão, pelo menos no início, repito, no início da igreja primitiva ali, para os demais discípulos, além de Paulo, não havia muito problema em se viver debaixo da lei, mesmo crendo em Jesus. O que era, com certeza, e sempre será um grandioso erro. Porque se você conhece a palavra, conhece Cristo e a sua graça, você tem que romper com o sistema religioso, seja ele qual for. Entende? E Paulo justamente era muito perseguido porque ele pregava exatamente isto.
tem que romper com Moisés. Entende? Então, naturalmente, era o caso dessa congregação aqui. Vocês estão aprendendo sobre Cristo, mas está um assunto aí rudimentar. Vocês estão presos ao sistema ainda mosaico. Então, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos. Então, gente, conhecer o Evangelho da Graça é avançar. Avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, ou seja, pecados, né? Então, não lançar novamente o fundamento, ou seja, ensinos sobre arrependimento de pecado, ou ensinos sobre a fé em Deus, ensinos básicos, né? Ensinos rudimentares. Vocês ficam sempre estudando sobre isso, sobre arrependimento, e a fé em Deus. 2 e 3. Da instrução a respeito de batismos, olha a preocupação deles, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos ou do juízo eterno, ou seja, eram assuntos que já haviam sido tratados muitas vezes. Eles estavam sempre querendo estudar as mesmas coisas, e preocupados com imposição de mãos, e preocupados com batismos, e preocupados com isso, com aquilo. Mais uma vez, esta carta aos Hebreus foi escrita para dissuadi-los a viverem na graça. Tanto que está escrito assim, importante é estar com o coração confirmado com a graça. Capítulo 13 da carta aos Hebreus. Porque o coração deles ali estava ainda envolvido com o sistema mosaico. Então estavam aprendendo sobre Jesus, mas preocupados com rudimentos da fé. Ou seja, coisas básicas da fé. Naturalmente, coisas relativas a movimentos judaizantes, né? E eles tinham essas preocupações. Vamos estudar sobre o arrependimento de pecados. Gente, o pecado foi aniquilado, acabou. Acabou. E vocês estão preocupados em estudar sobre arrependimento de pecados? Sobre batismos, sobre juízo final, etc. Tudo isso já foi tratado. Ponto, acabou. Vamos avançar. Interessante, né? Assim faremos, se Deus permitir. Então, por quê? Porque a gente só faz o que Deus permite, obviamente, né? Então, abençoados, vocês podem notar que o intuito dessa carta era trazer segurança. Fiquem seguros com a graça. Vocês não têm que ter medo de viver a graça. Fiquem seguros. Podem romper com Moisés. Vivam a maturidade do Evangelho. Muito interessante, né? E uma outra carta que também foi escrita com motivo semelhante foi a carta aos Gálatas. Só que com os Gálatas a coisa era um pouco pior. Por quê? Porque os Gálatas eles estavam não só não rompendo com o sistema mosaico, eles estavam regredindo, ou seja, eles já haviam rompido, estavam voltando. Na minha visão, meu irmão, minha irmã, isso é bem pior. Porque uma coisa é você estar aprendendo sobre Cristo e estar ainda preocupado com o passado, né? Poxa, mas e a religião? Mas e aqui os rudimentos? Como é que eu faço? Tudo bem, a pessoa tem essa preocupação, principalmente quem está começando. É normal. Outra coisa é você conhecer a graça e depois voltar, meu irmão. Entende? Você regredir de um conhecimento maravilhoso desse. Então, na minha visão, a situação dos Gálatas era até pior do que a dos Hebreus. Os Hebreus precisavam amadurecer. Os Gálatas não. Já haviam sido criados em graça e estavam regredindo, o que é bem pior. Então, essa carta aos Gálatas, também foi escrita para trazer segurança. Vocês estão voltando para o sistema religioso? Pelo amor de Deus, vocês foram criados em graça. Vivam em graça. Tenham segurança. É só você ler a carta, gente, você vê. A carta sempre exaltando a graça em detrimento da lei. Para quê? Para trazer segurança àqueles irmãos. Eles estavam dando ouvidos a pessoas pregando religião ali. Eles foram criados em graça. Naturalmente, alguns ali judaizantes estavam invadindo, como eu costumo dizer, né? Invadindo ali aquela congregação com aquelas ideias. Olha, vocês conhecem a graça, já ouviram aí de Paulo, mas veja bem, não é bem assim. Tem que cumprir a lei, tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que respeitar as festas judaicas. Naturalmente, isso foi de uma grande indignação para o apóstolo Paulo, porque Paulo trabalhou naquela igreja para que aquela igreja crescesse em graça. E aí, quando ele recebeu a notícia que eles estavam regredindo, ele escreveu a carta.
Vamos ler um trecho? Gálatas 1, do 6 ao 16. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça. Olha só. Vocês foram chamados direto para a graça. E vocês estão andando para trás. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. 7. Que, na realidade, não é o evangelho. Eu sempre digo isso e vou repetir hoje. Qualquer palavra fora da graça não é evangelho. Ponto final. Não é. Não há discussão sobre isso, não há debate. Você acabou de ler. Vocês foram chamados para a graça e estão seguindo o outro, que na verdade não é o evangelho. Porque qualquer coisa fora da graça não pode ser chamado de evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, o que acontece no meio do sistema religioso hoje, e não só hoje, mas há séculos, é uma perversão do evangelho. Não é evangelho. Sinto muito. Eu falo isso com todo respeito aos irmãos. Eu não estou aqui para desrespeitar a fé de ninguém, não quero atacar ninguém no âmbito pessoal, não se trata de nada disso. Eu estou aqui para falar da graça, do evangelho da graça. E eu tenho que ser contundente. Então não entenda isso como um ataque à sua vida se você ainda está lá envolvido com o sistema religioso. Ouça o que eu estou dizendo, porque esta é uma grande oportunidade que Deus está te dando nesta manhã. De conhecer a palavra da graça e se libertar de uma vez por todas. O sistema religioso é um conjunto de perversões que existem há séculos. O evangelho único e verdadeiro revelado ao apóstolo Paulo foi totalmente pervertido. E até hoje o mundo vive a consequência disso. 8. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente, olha aí, ou seja, um evangelho além da graça. Por isso que eu falei, qualquer palavra fora da graça, gente, mesmo que seja um anjo, imagina só a ideia, você está lá estudando a palavra, com seus irmãos, com seus amigos, na sua casa, por exemplo. De repente, desce um anjo do céu. Lindo, maravilhoso, perfeito, aquelas asas brilhantes, espada na mão. E começa a falar, não, esse evangelho não é exatamente a verdade. Eu sou um anjo de Deus. Perceberam? Eu sou um anjo de Deus. Me ouçam. Você tem que ouvir? Não. Porque se vier um anjo com outra palavra, o que está escrito ali? Que seja amaldiçoado. Um anjo. Então chega um anjo na sua reunião, essa fictícia que eu estou falando, né? Se manifesta um anjo maravilhoso, como eu estava dizendo. E ele começa, olha, esse negócio que o Cristiano França fala, que não tem que jejuar, que você não tem que viver debaixo da lei, isso é tudo mentira. Tem que jejuar sim, tem que tomar Santa Ceia, tem que pagar o preço, tem que frequentar o templo. Deus mandou dizer. Meu irmão, bota o anjo para correr. Ele é lindo, brilhante, maravilhoso, poderoso. Coloque o anjo para correr. Fala assim, ô anjo, some daqui, porque você não está falando a verdade do evangelho. Gente, por que Paulo está falando isso aqui? Vamos pensar um pouquinho. Naturalmente, o Paulo está falando isso aqui como uma referência àquelas pessoas que estavam ali batendo no peito, se dizendo judaizantes. Nós somos descendentes dos judeus, nós guardamos os mandamentos de Moisés, vocês têm que nos ouvir. Vocês estão ouvindo Paulo com essa história de graça? Esqueçam isso, a autoridade está na fé judaica. Gente, claro que era isso que acontecia. Vocês têm que guardar os sábados, guardar os dias, circuncidar, etc. Porque a autoridade está nisso.
Aí Paulo diz, olha, esses caras vão aí dizendo que são autoridades da fé mosaica, da lei, que vocês têm que seguir a lei. Se vier um anjo, ou seja, Paulo colocou lá acima, né? Se vier um anjo, não importa quem seja, pode ser um anjo, ou nós mesmos, ou seja, ele mesmo, Paulo, olha só, gente. Ou seja, Gálatas, se a minha cabeça virar amanhã ou depois, e eu voltar aqui em vocês, estar com vocês, para pregar outra palavra que não seja graça, me amaldiçoem, amaldiçoem a palavra que eu estiver pregando. Então não importa se esses caras estão me batendo no peito, se dizendo judeus, os seguidores da lei de Moisés e tudo mais, não importem-se com isso. Porque mesmo que venha um anjo do céu pregar um evangelho diferente, amaldiçoado seja. 9. Como já dissemos, agora repito. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, e eu pergunto, qual evangelho eles receberam? Evangelho da graça. Você acabou de ler. Vocês foram chamados na graça e agora estão ouvindo outro evangelho. Tá? Então, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente da graça, que seja amaldiçoado. Amaldiçoe qualquer palavra que vier à sua vida que não seja a palavra da graça de Deus. É simples assim. Não receba na sua vida. 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Ou seja, ou você é servo de Cristo, ou você é servo de homens. Se o irmão cristiano, esse que vos fala, quisesse agradar a homens, eu estaria no sistema religioso até hoje, recebendo tapinha nas costas, andando com um cantor famoso, porque eu trabalhava no meio gospel, fui empresário nessa área, mexi com muito dessas coisas, eventos. Então era conhecido, todo mundo, cristiano, tapinha nas costas, como eu falei. Poderia estar nesse meio, não poderia? Poderia. Só que o Senhor Deus não me levantou para agradar a homens. Vocês não foram levantados por Deus para agradar a homens. Se eu ainda estivesse agradando aos homens, ou a homens, não seria servo de Cristo. 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Olha que coisa, abençoado. Não é de origem humana. Ou seja, eu não aprendi de ninguém. Eu não aprendi nem com os discípulos de Jesus, que andaram com ele segundo a carne. Não. Esse evangelho que eu prego não veio deles. Esse evangelho muito menos veio de Gamaliel. Gamaliel foi um grande professor da lei judaica, né? Um grande professor famoso, conhecido. Paulo estudou na escola de Gamaliel. Mas não foi Gamaliel que revelou a graça. Nem os discípulos de Jesus de Nazaré. Não. Não é de origem humana. 12. Não o recebi de pessoa alguma. Nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Só se entende o evangelho da graça por revelação, gente. Não adianta sentar no banco da faculdade de teologia, do seminário XYZ. Não adianta. Você pode aprender alguma coisa? Historicamente, sim. Mas do ponto de vista da revelação do evangelho, não. Porque é revelação, não é simplesmente ensinado. Tanto que há pessoas que ouvem os nossos ensinamentos aqui e nunca recebem. Por quê? Porque, na verdade, o Espírito Santo não ensinou para essa pessoa. Entende? Eu falo aqui, eu trago os ensinamentos, que é o meu chamado, mas só recebe aquele que o Senhor Jesus revelar, que o Espírito Santo revelar. Por isso que eu recebo muitos, diversos ataques. Porque são pessoas que nos ouvem pregar, ensinar, trazer todo o fundamento bíblico e ainda assim as pessoas nos atacam. Por quê? Porque não houve revelação. Pode haver no futuro? Pode haver. Mas até o momento não houve. É só por revelação que se entende a palavra. Por isso que nós não debatemos. Eu não entro em debate, não existe isso. Até porque Paulo ensina, né? Não entre em debates. Porque debate é carnal. A palavra de Deus não se debate. Ela se entende por revelação. Ponto final. 13.
Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Gente, por que Paulo está citando o judaísmo? Porque aqueles caras que estavam indo lá enganar a igreja eram judaizantes. Entende? Eles vinham do judaísmo. E eles diziam, olha, tudo bem crer em Jesus, mas tem que continuar seguindo a lei. Então eles vinham do judaísmo. Aí Paulo está dizendo, eu também fui de lá. É claro que Paulo não está falando isso aqui à toa, gente. Vocês estão entendendo, né, o caráter aqui? Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, ou seja, eu também estive lá. Esses caras que vêm aqui com essas mentiras religiosas, eles batem no peito se dizendo judaizantes, da lei, etc. Eu também vim de lá. Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Por quê? Porque Paulo tinha um grande zelo pela fé que ele tinha antes da revelação da graça. 14. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Extremamente zeloso. Então, Paulo está dizendo o seguinte, gente, ser zeloso de judaísmo não é autoridade nenhuma. Eu também já fui isso, mas agora eu estou em outro nível de fé. Então não caiam nessa conversa fiada só porque esses caras estão dizendo que são judaizantes. Estão dizendo que tem que defender a fé, que eles são judeus. Eu também sou. Eu fui um dos destaques ali da fé na escola de Gamaliel. Era extremamente zeloso. 15 e 16. Mas, aí vem o mas, né? Eu fui um grande destaque no judaísmo, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Que coisa linda, né? Deus separou você desde o ventre, meu irmão, para conhecer a graça. Entenda isso. Quando lhe agradou revelar seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Essa doutrina não vem da carne, diferentemente da doutrina religiosa que vem da carne. Perceberam o que Paulo está falando aqui? Então Paulo estava trazendo segurança para os Gálatas. Olha, esses caras vêm aqui se dizendo zelosos da lei, se dizendo pessoas com destaque, né? Nós somos judeus, vocês têm que seguir os mandamentos. Eu também segui tudo isso. Mas o Senhor me chamou para uma outra coisa. Para viver e pregar a graça. Ele revelou Jesus Cristo na minha vida. Perceberam, gente? Segurança. Os Gálatas estavam retornando, por quê? Por insegurança. Eles ouviram a graça, alguém veio com outra mensagem, eles ficaram inseguros, né? Opa, então acho que não é bem assim, né? A gente tem que guardar o sábado, a gente tem que fazer isso e aquilo. Estavam inseguros. Aí Paulo escreveu a carta para trazer segurança. Ainda em Gálatas 4, 9 ao 11. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, porque na verdade quem nos conheceu antes foi Deus, né? Como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares? Olha eles aí de novo. Como é que vocês estão voltando para isso? Que são fracos e sem poder? É uma referência às obras da lei, gente. Mandamentos da lei, dias de festas judaicos, sábados, etc. Os princípios elementares da lei, que segundo Paulo eram fracos e sem poder. Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão voltando? 10 e 11. Vocês estão observando dias especiais. Opa! Isso aqui é uma referência a quê? Aos dias especiais dos judeus. Qual é o dia mais especial para os judeus? O sábado. Paulo está puxando a igreja dos Gálatas porque eles estavam guardando sábados. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas, porque os judeus tinham muito dessas festas, né? O mês tal, a festa tal, tinham festas mensais, festas anuais, e os dias especiais como Shabat, né? Então os Gálatas estavam voltando para aquilo ali. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos? Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Que puxão de orelha, né?
Meu irmão. Segurança. O Paulo escrevia suas cartas muitas vezes para trazer segurança para aquelas pessoas. Por isso que ele disse aos Filipenses: eu escrevo as mesmas coisas para trazer segurança para vocês. Vamos ler o contexto do primeiro versículo? Vamos ler Filipenses 3, do 1 ao 9. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Versículo 2. Detalhe. Cuidado com os cães. Que xingamento, né? Chamar um judeu de cão era um xingamento terrível, gente. Cuidado com esses que praticam mal. É o pessoal da circuncisão, gente. Cuidado com a falsa circuncisão. A falsa circuncisão era a circuncisão judaica. Entende? Aquela cerimônia judaica. Os judeus eram conhecidos como os da circuncisão. Então, assim como os gálatas estavam sendo influenciados, os filipenses também. Aí Paulo escreveu: olha, estou escrevendo para trazer segurança para vocês. Cuidado com esses caras. Eles são cães, são praticantes do mal. Eles são a falsa circuncisão. Por quê? Porque a verdadeira, gente, é a circuncisão do coração. O Paulo escreve aos Romanos e diz: fomos circuncidados no coração. Ou seja, uma circuncisão espiritual, no interior. Tem nada a ver com o movimento judaico lá. 3. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Aqui há uma oposição a adorar por meio da religião, da lei. Vocês estão entendendo? Adorar pelo Espírito é o mesmo que não adorar por meio da lei, ou de qualquer que seja a religião. Espírito se opõe à religião, gente. Então Paulo fala: nós somos a circuncisão. Não esses caras aí que batem no peito se dizendo da circuncisão. Eles são a falsa, a circuncisão da carne. Jesus nos circuncidou no Espírito. Então nós somos a verdadeira circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito, que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne. 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança na carne, né? Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Confiar na carne era o quê? Era confiar em sua posição religiosa, era confiar no fato de ser judeu. Entende? Nós somos descendentes de Abraão. Jesus tinha o nosso sangue. Vocês têm que nos ouvir. O argumento deles era esse contra a graça, gente. Vivam a lei, porque Jesus viveu na lei. Vocês estão entendendo? Esse era o ponto. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. 5. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. É aquilo que nós lemos agora há pouco, lá nos Gálatas. Paulo fala: eu tive destaque no judaísmo. Eu fui fariseu. Então eu tinha toda essa autoridade, entre aspas, na carne. Eu poderia vir aqui até vocês, filipenses, com esse pensamento. Porque eu também sou de Israel. E sou da tribo de Benjamim. Verdadeiro hebreu. Fariseu. 6 e 7. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Gente, exatamente o que ele falou para os Gálatas, ele está falando aqui para os filipenses. Para quê? Para trazer segurança. É o nosso tema de hoje. Para que os filipenses, os gálatas, os hebreus e todas as igrejas ali tivessem segurança em viver a graça. Não se influenciassem por essa ideia de que nós somos judeus, a gente veio da linhagem de Abraão, vocês têm que nos ouvir, Jesus era judeu também. Entendeu o ponto aí? Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Ou seja, eu perdi tudo isso. Eu estudei anos e anos e anos o sistema religioso judaico, mas eu perdi por causa de Cristo. 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Gente, compare o que você conhece hoje em graça com o que você conhecia no sistema.
Não há comparação com a suprema grandeza do conhecimento que temos em graça. Então considere perda. Tudo bem, perdi tempo, fiquei 20 anos ali, 30 anos, 40 anos, mas Deus permitiu. Agora eu estou fora do sistema. É perda, acabou. Considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Que coisa linda, né? O que passou na sua vida religiosa, meu irmão, minha irmã, é esterco. Não serve para nada. É refúgio. Larga a mão. Tenha segurança de viver a graça de Deus. 9. E ser encontrado nele, ou seja, em Cristo, não tendo a minha, olha só, não tendo a minha própria justiça que procede da religião, da lei. Não é a minha justiça que eu estabeleço pela lei, não. Mas a que vem mediante a fé de Cristo. No texto em português aparece fé em Cristo. Não existe em Cristo. É a fé de Cristo, tá? Eu sempre reforço isso aqui. Em todas as Bíblias, qualquer que seja a versão, você vai ler fé em Cristo. Não tem fé em Cristo nesse sentido aqui. Porque foi a fé dele. Então o texto em grego é a fé de Cristo. Já ensinei várias vezes isso aqui e vou sempre ressaltar isso aqui. Então a justiça que eu vivo, ô Filipenses, não é a justiça religiosa da lei, é a que veio de Cristo. Entende? Mas a que vem mediante a fé de Cristo. A justiça, olha só, amados, que procede de Deus e se baseia na fé. A fé do Senhor. A justiça que vem de Deus, não a minha. Quando você é religioso, vive pagando preço, você está querendo estabelecer a sua justiça. Você está querendo se auto-justificar diante de Deus. Isso não existe. A justiça que nós vivemos, inclusive já nascemos nela, é a justiça que Deus estabeleceu pela fé de Jesus Cristo. A fidelidade dele, porque a palavra fé também pode ser traduzida por fidelidade, no grego. Então foi a fidelidade de Cristo. Foi o amor de Cristo à sua obra. O amor em concluir todas as coisas para salvar os filhos de Deus é que trouxe, então, a justiça. Então, meus irmãos, tenham segurança em viver a graça. Ser religioso não significa nada. E se alguém bater na sua casa, na sua porta, e dizer assim, olha, você abandonou a igreja é onde Deus está, você tem que seguir o pastor, o bispo, o padre, o papa. Isso tudo, gente, é autoridade religiosa. Você acabou de ver, não serve para nada. Você tem que seguir o evangelho da verdade. Andar na verdade de Deus. O que adianta você estar ali com uma suposta estrutura espiritual, seguindo, por exemplo, ideias como livre-arbítrio para a salvação? Não existe livre-arbítrio para a salvação. Lutar para ser salvo. A maioria não prega isso aí? Que você tem livre-arbítrio para escolher Deus, que você tem que lutar para ser salvo, que você tem que viver em cerimonialismo, tem que frequentar templos, se enxergar como pecador, mesmo depois da cruz. Tudo isso aqui que eu acabei de citar são coisas que vêm dos pensamentos humanos. É tudo heresia que as pessoas vivem como se fossem verdades absolutas. Não existe livre-arbítrio para a salvação. Não existe lutar para ser salvo. Você não tem que viver em cerimonialismo. A Bíblia fala o contrário. Você não tem que viver neles. A Bíblia fala claramente, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E as pessoas insistem em frequentar templos. Por quê? Pela influência religiosa. A palavra diz que nós, a partir da cruz, somos novas criaturas. Mas o sistema cisma de chamar o povo de pecador. Vocês estão entendendo? E tudo isso que eu citei, gente, nós já estudamos aqui várias vezes. Tem diversos estudos nossos aí. Então, sintam-se seguros para viver a graça de Deus. Porque na graça de Deus não tem heresia. Graça está fundamentada totalmente na Bíblia, na palavra de Deus. Então temos que viver, amado, o que Deus prometeu, nas promessas de Deus que estão escritas, não no que os homens inventam. Eu quero encerrar com Hebreus 6, do 17 ao 19.
Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito, para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Ou seja, ele prometeu e ele jurou. Duas coisas, dois movimentos. Para que, por meio de duas coisas imutáveis, ou seja, a promessa e o juramento de Deus, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele. Olha só, firmemente encorajados. Está vendo? Essa carta aos Hebreus era e é até hoje para nós um encorajamento a vivermos na graça. Por quê? Porque estamos baseados na promessa e no juramento de Deus para os herdeiros. Não estamos baseados em religião ou nossa suposta capacidade. Não. Para que por meio de duas coisas imutáveis, a promessa e o juramento, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. 19. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Âncora. A âncora é o que segura o navio, é a segurança do navio, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Gente, a palavra da graça é a âncora para a nossa vida. Porque a palavra da graça revela as promessas de Deus e o cumprimento dessas promessas, né? Revela a promessa, revela o juramento de Deus e todo o cumprimento. Então, se a sua vida está fundamentada na graça, você pode ter segurança porque você tem uma âncora na sua alma. Uma âncora, uma segurança na tua vida. Viva a graça de Deus com segurança, com tranquilidade, porque o sistema religioso não tem nada de bom para você. Então viva a palavra predestinada de sabedoria. É isso que o Senhor Deus quer de nós.